Bom, gente, bem-vindos, estou de volta, bem-vindos de volta também. Fiquei uns dias aí sem gravar, fiz algumas gravações, não deram certo, fiz outra gravação onde eu achei que estava gravando, na hora que eu fui ver, tinha acabado a memória do celular, outra vez eu perdi o vídeo na hora que eu estava enviando para o YouTube. Outras horas teve muita conversa, muito barulho aqui em volta, enfim. Os últimos dias as coisas não deram tão certo. Mas tive outro vídeo também que não foi enviado porque tinha uma música de fundo que tinha direitos autorais e aí não deu certo. Mas hoje estamos de volta sem música. Tô aqui de olho aqui para ver se também não vou dar um vacilo e perder o vídeo. Enfim, estamos de volta aqui. Hoje vou fazer voltando para aquela questão do retrato. Então, é aquele rosto de Loomis, rosto a abstração de O'Reilly, né? A gente vai revisar tudo aquilo. Vou fazer essa arte aqui, tá? Esse é o James Stewart, né? Um ator das antigas aí. Acredito que já faleceu já há algum tempo, acredito. E eu lembro muito do James Stewart em filmes do Hitchcock. Eu sei que ele já fez alguns filmes do Hitchcock, mas eu não sou tão especialista nisso não. Bom, o que acontece? Independente, né, da pessoa que vocês vão escolher para desenhar, eu peguei algumas outras imagens aqui. Por quê? Antes de pegar uma foto, né, a gente antes estava fazendo só retrato através de outros desenhos. Aqui a gente vai pegar uma foto e a gente vai fazer um desenho. Existe um problema quando você pega uma foto para fazer um desenho, que é o seguinte: existe um certo grau de interpretação, né? Então, assim, eu não faço fotorrealismo, né? Eu faço desenho realista, não é fotorrealismo. Então, tem muita coisa que eu adapto. Então, eu não sigo todos os valores, né, dos pretos e brancos sempre de acordo com o que realmente é. Se você faz fotorrealismo, você não tem alternativa. Se tem esse cinza, você tem que fazer aquele cinza. Se tem esse escuro, você tem que fazer esse preto. Se tem esse branco, você tem que fazer esse branco. A forma com que eu trabalho, muitas vezes, tipo, isso aqui de repente é um cinza, né, bem clarinho, mas é um pouco mais escuro do que, vamos dizer, o branco que está na camisa dele. E às vezes no meu desenho eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o branco aqui da camisa, assim como o cinza, vamos dizer assim, do rosto, é bem capaz de eu fazer na mesma tonalidade. Então eu faço muita interpretação. Mas enfim, aí quando a gente vai fazer a interpretação de um desenho, o que acontece? Se você já já está fazendo o rosto há mais tempo, tudo bem de você pegar imagens tipo essa daqui, né? Agora, se você é um principiante, eu não recomendo nada começar com imagens assim, né? Por quê? Porque o que acontece é que essa imagem aqui, apesar de a blusa ser um preto bem forte e ter algumas regiões de preto aqui assim, embaixo dos olhos, no lábio, no cabelo, você tem formas ali que você consegue enxergar bem. Agora, olha aquele nariz ali. A forma do nariz está praticamente sumida, praticamente não tem sombra. Então é muito difícil de você enxergar essa forma. E isso exige um pouco mais de treino. A outra coisa é fazer uma sombra muito levinha, valores muito próximos, né? Lembra que valor é o quanto que você faz de escuro ou de preto, né? É a sua tonalidade de cinza. Então, se você tem valores muito claros, fica difícil. Já essas imagens aqui, por exemplo, essa daqui, você já vê que o nariz, dá para você ver bem a forma daquele nariz por causa da forma da sombra. Olha a forma do lábio, olha como que tem sombras que ajudam a formar melhor, a você enxergar melhor
o que são aquelas formas lá. Então, por exemplo, essa outra foto aqui, né, da Emma Thompson, é uma foto boa também. Por quê? Porque olha como que embaixo dos olhos dela tem uma sombra forte, embaixo do nariz tem uma sombra forte, o lábio, olha como que tem uma sombra forte, fácil de você enxergar. Às vezes a sombra pode não ser tão forte, mas é uma sombra onde você consegue enxergar as formas. Né? Lembra que aqui eu vou aplicar basicamente todos os conhecimentos. Charles Bargue, Loomis e vou usar também a abstração de O'Reilly. Né? Na verdade, eu vou tentar aplicar todos os métodos, não na sua não de forma completa, né? Assim, não vou aplicar todo o método de Rayleigh, nem todo o método de Loomis, mas vocês vão ver que eu vou usar algumas noções de tudo aquilo que eu ensinei para fazer esse retrato aqui. Mas sempre olhando para a questão das formas. Né? Eu não vou, talvez até, se você é principiante, eu aconselho você desenhar no seu na sua referência antes de sair desenhando no papel. Tá? Eu não vou fazer isso, ok? Quer dizer, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, às vezes eu faço no meio do caminho, conforme eu vou desenhando. Né? Eu gosto muito de pegar, pelo menos, isso daqui, que é, vamos dizer, para ter noção de como que o rosto está inclinado. Então dá para você notar que o rosto dele está inclinado. Se você pegar da Emma Thompson aqui, você vai ver, ó, que o rosto dela está bem reto, só que o olho, ó, está um pouquinho inclinado. Certo? Observar também agora, que agora a gente já tem o conhecimento, que esse rosto, ó, ele tá um pouquinho, ele tem uma perspectiva. Então esse olho está ligeiramente maior do que o de lá. Então aqui, ó, você vê aquele afunilamento, tá vendo? Ó, vai encontrar lá numa linha do horizonte. Certo? Quando o rosto está de frente assim, você não tem já que se preocupar tanto com isso. Bom, olha outros exemplos aqui. Então, o que seria, vamos dizer, um bom desenho para fazer um retrato e um desenho ruim? Entre esses daqui, o pior eu achei esse de cá. Apesar de que é um desenho razoável, porque ele tem uma boa forma de uma sombra embaixo do nariz, tem sombras bem destacadas no olho também, mas talvez aqui essa região toda aqui, ó, fique um pouco difícil de você fazer essa nuance de sombreamento aqui. Por quê? Porque aqui tem uma sombra muito levinha, né? O lábio está com uma sombra levinha. Sempre sombra levinha vai ficar um pouco mais difícil de fazer, vai exigir mais da sua paciência e da sua habilidade com a mão. Né? Já um desenho, já uma foto assim, ó, já seria mais aconselhada que eu usaria. Tá? A outra questão é se você é principiante e está usando uma foto colorida para fazer um desenho preto e branco. Também exige um bocado de interpretação, porque numa foto colorida, às vezes você pode ficar na dúvida, o que é mais escuro? Será que é o lábio superior dele aqui? Será que é essa sombra aqui? Bom, aí tem o seguinte, o meu conselho para se você tiver uma foto colorida é o quê? Edita ela e transforma a foto em preto e branco para desenhar. Fica muito mais fácil para você. Tudo bem se você quer vamos dizer, se desafiar, né? Tudo bem. Se você prefere se desafiar, ok. Agora, se essa não é a sua intenção, né? Então transforma a foto em preto e branco que ela fica mais fácil de você visualizar aquelas formas. Essa daqui também é a mesma coisa, né? A foto é colorida. Eu transformaria ela em foto preto e branco. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui, né? Você tem regiões muito claras, às vezes, e, apesar do que aqui a parte escura é bem fácil de enxergar essas formas. Mas aqui também. Agora, fica na dúvida em relação a qual vai ser a tonalidade que vai ficar aqui, né? Lembra que tonalidade a gente sempre faz por comparação também. Agora, o homem em geral, por exemplo, principalmente ele que tem barba, né, bigode, fica mais fácil, porque aqui tem formas que você consegue visualizar
com maior facilidade. Apesar do que a barba, o problema da barba é que a forma é muito abstrata e às vezes ela não é tão, como é que eu vou dizer, ela é bastante, ela é mais irregular do que você pegar uma forma assim somente, vamos dizer, de sombra, tá certo? Bom, então o porquê que eu escolhi essa foto? Exatamente por causa disso, porque essa foto está com valores muito bons para você fazer um desenho. Então, é uma foto que eu achei ideal. Ela tem uma sombra bem forte, fácil de reconhecer embaixo do rosto. O lábio superior está com uma sombra bem forte, fácil de reconhecer. Embaixo do nariz você tem uma sombra forte. Embaixo dos olhos você tem uma sombra bem forte. O cabelo. Mas também não é só a sombra, né? Muitas vezes, quando você olha para um brilho ou para uma região clara no meio da sombra, aquela forma também fica fácil de visualizar. Tá certo? Então, isso é muito importante na hora de você selecionar o tipo de imagem que você vai desenhar. Tá certo? Bom, eu acredito que esse vídeo vai ter que ser feito em 2 ou 3 partes. Eu já vou começar então. Eu vou blocar e vou também fazer um pouco de desenho gestual. Né? Eu vou fazer o vídeo depois mais específico sobre gestualidade, mas o que é gestualidade? Gestualidade é uma maneira mais, vamos dizer assim, fluida de desenhar, onde você vai você não vai preocupar tanto com pequenos detalhes. Aliás, você não vai preocupar com detalhe nenhum. Né? Bom, vou começar aqui. A imagem eu também eu imprimi numa imagem grande assim. Ela já está já como se fosse envelopada, né? Você vê que ela já tem os cantos aqui encostando, né? Então você tem formas bem fáceis de você visualizar aqui. Então vou usar isso tudo ao meu favor. Então vou começar com a gestualidade, que é o quê? Essa maneira, você está vendo aqui, vocês estão vendo, bem soltinha de desenhar. Estou usando o lápis HB. E o traço, meu traço está bem, tá bem grosso, tá vendo? Aquele estilo meio como se fosse traço de giz. Então a primeira coisa que eu quero pegar aqui é vamos chamar de... É como se fosse o perfil, né? Essa é uma coisa também muito importante sempre quando a gente vai desenhar, de a gente entender como que são. Porque, olha só, como é que não é bem perfil, né? Mas só de você olhar aqui, você já vê mais ou menos a pose que eu estou fazendo dele. Né? Vocês vão notar diferenças de tamanho, tá? Eu não estou fazendo medições aqui, estou fazendo medições no olho. Então, com certeza, o meu desenho não sai do mesmo tamanho que o original. Estou pegando as principais formas que eu estou enxergando, então vou concentrar nelas primeiro, antes de concentrar nas mais difíceis. Então essa forma branca, essa daqui, né? Embaixo, eu estou falando os nomes, mas tem que sempre lembrar, né? Coisas que eu já falei nas outras aulas, que o mais importante aqui é enxergar tudo como forma. Então agora eu vou começar a esculpir o desenho, né, através das formas das sombras. Sempre lembrando que nesse momento aqui às vezes tem muito erro. Então coisas que você vai consertando conforme vai andando no desenho.
Aqui agora estou só marcando mesmo, fazendo minhas medições. Tá vendo? Eu não estou desenhando lá, estou fazendo as minhas medições aqui de uma maneira mais direta. Agora eu já tenho mais ou menos uma base e agora eu vou prosseguir no desenho. Aqui eu vou aplicar um pouco aquela ideia do Loomis, aquele visor. Pegando, blocando também. Essa blocagem aqui parece até também com Loomis, então é como se você estivesse aplicando Loomis e Barg ao mesmo tempo. E quando a gente está fazendo medições assim, lembra sempre de estar blocando tudo e lembra que você está fazendo desenho comparativo. Então, igual eu falei, o meu desenho não está do tamanho do original. E eu não estou preocupado em sair do tamanho do original. Eu estou preocupado em fazer essas formas aqui caberem conforme elas são. Lábio inferior dele, lábio superior, embaixo do nariz dele. Embaixo do nariz, geralmente o nariz pega mais forma através das sombras, tem que lembrar isso. Eu vou tentar fazer ficar bem parecido com ele, obviamente. E para ficar parecido, o que que comanda, né? O que que você vai falar assim? Como que eu faço o meu desenho ficar parecido? Medições precisas, né? Comparativas, mas precisas.
Você tem que medir de maneira a certificar que as proporções estão corretas. Então, o que manda na semelhança do desenho são as proporções. Então, faça o máximo de medições que você puder fazer. Isso daqui é muito parecido, tá vendo? Ó, com aquela parte do Loomis, né? Então é como se eu não marcasse exatamente tudo aqui, ó. E a gente pode aplicar o que agora? Agora acho que eu vou aplicar um pouquinho. Algumas partes eu vou aplicar abstração de Rayleigh. Agora eu estou fazendo bem levinho a abstração de Rayleigh. A abstração de Rayleigh serve para isso, tá vendo? Como que a pontinha tem que sair do cantinho da orelha e acertar o outro. Então isso já me mostrou, ó, que uma orelha aqui está um pouquinho acima. Eu acho mais fácil fazer essa abstração assim bem clarinha. Certo? Agora eu vou buscar blocar melhor. Agora que eu já tenho minhas posições razoavelmente definidas, vou buscar blocar melhor agora as formas do olho. Aqui, por exemplo, ó, ele tem um nariz bem fino, bem próximo um do outro aqui, ó.
Então, essas medidas aqui são muito importantes. Vou alinhar um olho com o outro. Então, vou fazer uma retinha. Mas olha como que, sabe, aplicando o O'Reilly também, isso me ajuda. Né? Onde que estaria aqui, ó, o globo ocular, né? Então isso já me ajudou a fazer esse alinhamento mais correto. Talvez, se você é principiante em retrato, lembra que também pode fazer o quê? Pegar um stencil é aquela imagem só preto e branco, e trabalhar o stencil, né, no início, para depois começar e aos poucos ir migrando para fazer fotos, vamos dizer, igual eu estou fazendo. Se você estiver tendo dificuldade com foto, tenta fazer com desenho daquela foto e não a foto em si, tá certo? Tudo isso tem bastante influência, né? Tem que cuidar com esse tipo de questão. Que às vezes a gente quer chegar muito rápido num determinado, como é que eu vou dizer? A gente quer fazer desenho das pessoas que a gente conhece, a gente quer fazer retratos de pessoas que a gente admira, a gente tem uma foto que a gente gosta e a gente quer trabalhar ela primeiro, enfim. Só que nem sempre isso vai ser possível. E aí isso gera muita frustração. Então, por isso que eu aconselho ir aos poucos. Então, por exemplo, eu aconselho quem está começando a desenhar, fazer retrato. Às vezes a pessoa quer desenhar, deseja desenhar retratos de pessoas mais jovens, né? Eu aconselho de repente começar fazendo retrato através de pessoas até mais velhas. Por quê? Porque as formas geralmente são mais destacadas. Você tem formas mais fáceis de enxergar do que de pessoas mais jovens. Para pessoas já mais jovens, você tem uma certa, vamos dizer, economia de traços que você tem que fazer. Então, costuma ser mais difícil, mais lento de fazer. Tá? Então, tem tudo isso para quem deseja prosseguir, né, e fazer retratos artísticos. Né? Olha o tipo de comparação que eu estou fazendo aqui. Ó. Até em relação à blusa dele, você vai falar assim, poxa, mas a blusa não vai influenciar na cabeça. Não, mas vai influenciar na pose, né? Na posição que a cabeça dele está em relação à roupa. Né? Isso tudo acaba tendo influência. Até porque às vezes você pode usar a roupa que às vezes, vamos dizer, pegar essa reta aqui, ó, e verificar, ó, que ela tá vendo? Onde que ela vai encontrar ali? Então, às vezes você pode usar esse mesmo tipo de referência. Toda e qualquer linha pode servir como referência. É só uma questão de escolha. Né? E também cuidado só para não fazer também um excesso de linha maluca que você não vai saber onde que você está, tá certo?
Agora já estou começando a fazer uma blocagem mais cuidadosa. E eu também não vou garantir que vai realmente sair parecido com ele aqui nesse primeiro desenho. Às vezes eu tenho que fazer mais de um desenho para conseguir acertar. E como eu tenho um certo tempo para fazer esses vídeos, não vou garantir que eu vou ter sucesso. Essa também é outra parte de quem faz retrato. E até quem é já experiente, às vezes, né, tem que fazer mais de um retrato. Né, é por isso que é tão importante fazer estudos para poder atender esse tipo de questão. Tenta acompanhar com o lápis também, por exemplo, se você vê que a sombra é forte, pode fazer uma blocagem mais forte. Vocês vão ver que eu vou aplicar o Lumes, na verdade eu vou aplicando depois, tá vendo? Estou aplicando agora o Lumes. Ó, fazendo aquele nariz ali, ó, só para eu confirmar onde que está o cantinho desse olho aqui. Quando eu vou desenhar olho, por exemplo, eu concentro em ver, às vezes, aquela forma ali, ó, branquinha ali do olho, tá vendo? Ao invés de concentrar no redondo do olho. Isso me ajuda a acertar muito mais o olhar do que... Então aqui, por exemplo, ó, dá para ver que é mais triangularzinho assim, ó. Essa forma é mais assim. E aqui tem só uma pequena região. Essa parte é assim. Achei um pouco forçado ali. Até na orelha também, ó, tem bastante detalhe. Eu acho que eu já mostrei isso uma vez, vou mostrar de novo, que é o que? Contar ângulo. Lembra disso? Então, por exemplo, aqui, ó, às vezes a pessoa vai enxergar isso aqui como uma reta. Na hora de fazer o esboço, tudo bem, mas ó, são dois ângulos diferentes que tem ali. Até na região do cabelo também. Né? Contar os ângulos que tem. Tudo isso, quando eu falo contar ângulo e tudo, eu tratei em vídeos anteriores.
Aqui a sombra bem marcada. Às vezes até esse ponto aqui, você olha assim para o desenho e você fala assim, nossa, ainda não está parecido. E realmente ainda não está parecido. Por quê? Porque ainda não bloqueia ainda os principais elementos do rosto. Tá? Vai começar a ter mais aparência quando eu começar a blocar mais e também chamar mais a atenção das sombras mais fortes. E é isso que faz um rosto ficar parecido. A outra coisa também que é importante é o seguinte, dependendo da iluminação, a gente muda bastante de aparência, dependendo da iluminação. Aqui tem um problema de interpretação. Por exemplo, eu posso seguir essa sombra aqui, essa forma aqui por dentro do rosto dele. Ou posso simplesmente fazer aqui, ou posso fazer até os dois. Eu inicialmente vou fazer a sombra grande. E depois eu vou separar ali, tá? Mas talvez você queira fazer aquela parte por dentro. E essa forma aqui, ó, eu estou enxergando assim. Tá vendo? Isso é muito importante. E aí eu desenhei ali para reforçar a minha visualização. Mas você está vendo, estou desenhando só agora. Lembra, se você não está conseguindo acompanhar dessa maneira, faça as marcações. Já já vou ter que terminar esse vídeo e vou fazer uma segunda parte. Terceira, quarta, não sei quantas partes que isso aqui vai demorar. Essa sombra embaixo do olho dele aqui vai definir muito como que esse desenho vai, como que vai ficar a semelhança, essa sombra aqui. E tem umas sombras muito levinhas, então eu também estou tentando marcar elas mais levinhas. Agora eu vou começar já a dar uma marcação muito levinha, só nesse sombreamento aqui. Só para me orientar um pouquinho mais.
e ver o que eu vou ter que consertar. Vou deixar o desenho também mais soltinho, para ficar um aspecto mais artístico mesmo. Aqui até faço também uma sombra, mas muito levinha já, tá vendo? Então aqui já tem até um pouquinho de degradê, mas muito leve. Em base aqui, minha intenção aqui é fazer uma coisa só com duas tonalidades. O que é sombra, o que é escuro, né? Porque às vezes aqui no o paletó dele é como se fosse tudo sombra, tá certo? Bom, eu vou ter que parar aqui agora porque acabou a memória e já lanço, continuo com a segunda parte desse vídeo até finalizar esse desenho. Muito obrigado e até breve. Até o próximo vídeo.